A maioria das pessoas ainda acredita que a Terra gira lentamente ao redor do Sol, como se estivesse suspensa em uma dança suave e previsível. Mas essa visão estática é uma ilusão reconfortante. A verdade é bem mais vertiginosa. A Terra está envolvida em uma jornada colossal, atravessando o espaço a velocidades inimagináveis, arrastada por forças cósmicas que moldam a história do universo. O planeta onde vivemos não está parado. Ele voa, oscila, mergulha e sobe, como um passageiro em uma montanha-russa galáctica que nunca para. Esqueça aquela imagem clássica de um sistema solar fixo, como se os planetas orbitassem calmamente um Sol estacionário. O Sol também está em movimento, puxando a Terra e os demais planetas com ele numa trajetória espiralada pela Via Láctea. E mais, a própria galáxia está em rota de colisão com Andrômeda, sendo arrastada por uma estrutura gravitacional invisível e misteriosa chamada Grande Atrator. Tudo está em movimento, e o movimento é a regra, não a exceção. Neste vídeo, vamos desmontar os equívocos mais básicos sobre a posição da Terra no cosmos e revelar a sua trajetória real. Vamos mostrar como conceitos como o periélio, o afélio e os ciclos de Milankovitch não são apenas curiosidades astronômicas. Eles afetam diretamente o clima, a biodiversidade e até o futuro da vida no planeta. Entraremos também em hipóteses perturbadoras, como a de Shiva, que relaciona a dança cósmica do Sistema Solar com eventos de extinção em massa. Prepare-se para questionar tudo o que você sabia sobre o movimento da Terra. Porque, ao contrário do que nos ensinaram, o universo não gira ao nosso redor, e talvez nem estejamos apenas girando. Estamos mergulhados em uma correnteza gravitacional profunda, cujas consequências ainda não compreendemos por completo. Se você achava que a Terra era seu ponto de estabilidade no cosmos, este vídeo vai virar sua visão do mundo de cabeça para baixo, literalmente. A ideia de que vivemos em um planeta estático, girando apenas ao redor de um Sol imóvel, está profundamente enraizada na percepção cotidiana. No entanto, essa imagem é uma simplificação extrema da realidade cósmica. A Terra gira em torno de seu eixo a cerca de 1.670 km por hora na linha do Equador, enquanto orbita o Sol a uma velocidade média superior a 107.000 km por hora. Ao mesmo tempo, o próprio Sol, arrastando todo o Sistema Solar, viaja em torno do centro da Via Láctea a cerca de 828.000 km por hora. Nada está realmente parado. Essa velocidade vertiginosa não é percebida por nós porque estamos dentro desse sistema em movimento, exatamente como passageiros em um avião em voo constante. É o princípio da inércia galileana. Dentro de um sistema fechado em movimento uniforme, não se pode detectar esse movimento sem olhar para fora. Galileu Galilei já defendia essa ideia em sua teoria da relatividade galileana, onde movimento e repouso são relativos ao observador. O movimento absoluto não existe. Tudo depende da referência escolhida. O movimento da Terra ao redor do Sol é apenas o primeiro elo de uma cadeia dinâmica e hierárquica. O Sistema Solar como um todo é apenas uma pequena engrenagem da grande espiral da Via Láctea, que possui mais de 100.000 anos-luz de diâmetro. À medida que nos afastamos, percebemos que a própria galáxia está envolvida em fluxos gravitacionais maiores, mergulhada em estruturas cósmicas de escala ainda mais ampla. A Terra, longe de ser um centro de estabilidade, é um ponto flutuante em um mar de forças em constante interação. Essa realidade afeta não apenas o campo da astronomia, mas também a forma como concebemos o tempo e o espaço. A física moderna, a partir da relatividade restrita e geral, validou a noção de que o movimento é relativo.
e que espaço e tempo são maleáveis conforme a velocidade do referencial. Com isso, não podemos mais pensar em trajetórias simples ou em órbitas isoladas. O que temos são movimentos compostos, orbitais sobre orbitais, como uma dança tridimensional complexa que entrelaça corpos celestes e energia. Entender a verdadeira trajetória da Terra é, portanto, essencial para expandir nossa percepção do universo. Ao reconhecer que estamos em constante deslocamento, tanto em escala local quanto galáctica, abrimos espaço para novas interpretações da origem da vida, da estrutura do cosmos e até de nossa própria existência. A sensação de estabilidade é apenas um truque sensorial. O universo é uma máquina em rotação contínua, e a Terra, um de seus muitos passageiros. Isso nos leva à necessidade de compreender as implicações dessa jornada no contexto cósmico mais amplo. A teoria da relatividade galileana, introduzida por Galileu Galilei no século XVII, estabelece que o movimento é sempre relativo a um referencial. Isso significa que, sem um ponto fixo absoluto no universo, todas as trajetórias dependem do observador. Esse conceito, aparentemente abstrato, torna-se essencial para compreendermos como a Terra se move, não só em relação ao Sol, mas também dentro da própria galáxia. Quando aplicada em escala cósmica, essa relatividade nos permite entender os múltiplos vetores de deslocamento que a Terra enfrenta simultaneamente. Esse deslocamento complexo não é apenas uma curiosidade astronômica. Ele influencia profundamente a história da vida no planeta. À medida que o sistema solar atravessa diferentes regiões da Via Láctea, é exposto a ambientes galácticos com diferentes densidades de radiação cósmica, campos magnéticos e até concentrações de matéria escura. Estudos indicam que aumentos repentinos de raios cósmicos podem causar mutações genéticas em larga escala, impactando o processo evolutivo. Em níveis extremos, essas exposições podem estar ligadas a eventos de extinção em massa. Além das radiações externas, os próprios ciclos internos da Terra, como os ciclos de Milankovitch, são influenciados pelas interações gravitacionais da galáxia. Esses ciclos envolvem oscilações lentas na inclinação do eixo terrestre, na forma da órbita e na precessão dos equinócios, afetando diretamente a quantidade de luz solar que atinge diferentes partes do planeta ao longo de milênios. A interação entre o movimento galáctico e essas variações orbitais contribui para mudanças climáticas profundas, incluindo o início e o fim de eras glaciais. É nessa sobreposição entre movimentos externos e internos que reside o verdadeiro impacto cósmico sobre a Terra. Não se trata apenas da gravidade do Sol ou da órbita anual do planeta, mas da dança cósmica muito maior que inclui braços espirais galácticos, oscilações verticais do sistema solar e até colisões entre galáxias. A vida na Terra, portanto, não é moldada apenas por fatores biológicos e terrestres. Ela é também uma consequência das marés gravitacionais e radiações invisíveis que banham o planeta em escalas de tempo astronômicas. Compreender essa interdependência entre movimento cósmico e eventos terrestres nos convida a repensar o conceito de isolamento biológico. A Terra não é uma bolha desconectada flutuando no espaço. É um organismo celeste profundamente imerso no ecossistema galáctico. Essa percepção nos prepara para analisar os ciclos orbitais em detalhe, pois eles são os intermediários entre a mecânica celeste e os fenômenos climáticos que moldam o ambiente terrestre. É a partir desses ciclos que podemos começar a ler a história escrita nas camadas do gelo e do solo da Terra. Ao explorarmos os impactos do movimento cósmico sobre a vida terrestre, nos deparamos com padrões cíclicos de longa duração,
Os ciclos de Milankovitch. Esses ciclos descrevem variações na órbita da Terra ao redor do Sol, na inclinação do eixo terrestre e na orientação desse eixo no espaço. O periélio e o afélio, os pontos de maior e menor proximidade ao Sol, mudam lentamente ao longo de dezenas de milhares de anos. Esse fenômeno é chamado de precessão da órbita, e ele influencia diretamente o padrão de estações e a intensidade da radiação solar recebida em cada hemisfério. Além disso, a obliquidade da Terra, o ângulo de inclinação do eixo em relação ao plano orbital, também varia, oscilando entre cerca de 22,1 grau e 24,5 graus a cada 41 mil anos. Quando essa inclinação aumenta, as estações se tornam mais extremas, e quando diminui, o clima tende a se tornar mais ameno e estável. Esse ciclo é fundamental para explicar alternâncias entre períodos glaciais e interglaciais na história geológica. Mesmo em ausência de ação humana, o clima do planeta sempre esteve em constante transformação, impulsionado por esses fatores astronômicos. Há ainda a excentricidade orbital, que mede o quão ovalada é a órbita terrestre. Esse ciclo ocorre aproximadamente a cada 100 mil anos, e quando a órbita se torna mais excêntrica, a diferença entre periélio e afélio aumenta, influenciando diretamente a sazonalidade e a distribuição solar. A superposição desses três ciclos, precessão, obliquidade e excentricidade, forma um padrão que coincide com eventos climáticos importantes no passado da Terra. A geologia confirma essa influência ao correlacionar depósitos glaciais e isotópicos com os períodos previstos por Milankovitch. Compreender esses ciclos é crucial para qualquer tentativa de prever o futuro climático da Terra. Eles nos mostram que o planeta não é estático, nem em sua estrutura interna, nem em sua posição cósmica. As forças celestes moldam padrões que, embora invisíveis no cotidiano, escrevem as linhas mestras da história climática e biológica do planeta. Os dados retirados de núcleos de gelo, sedimentos marinhos e cavernas revelam oscilações que coincidem com os ciclos orbitais, mostrando o quão profundo é o vínculo entre a mecânica celeste e a vida. Essa compreensão nos leva a refletir sobre a interferência humana nos padrões climáticos naturais. A Terra sempre passou por mudanças, mas hoje enfrentamos um aquecimento acelerado que parece destoar dos ritmos naturais. A análise dos ciclos de Milankovitch, portanto, oferece um pano de fundo fundamental para entendermos como o clima deveria se comportar em um cenário sem intervenção humana. A partir dessa comparação, podemos medir com mais precisão os efeitos da ação antrópica e os riscos de desequilíbrio climático global. Os ciclos de Milankovitch nos oferecem um modelo natural para entender as mudanças climáticas ao longo de centenas de milhares de anos. Porém, ao analisarmos o padrão atual de aquecimento global, percebemos uma discrepância com os ciclos naturais. O planeta está esquentando em um ritmo muito mais acelerado do que o esperado, especialmente nas últimas décadas. A principal explicação para essa anomalia reside na atividade humana, que introduziu novos fatores na equação climática. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a industrialização em larga escala alteraram drasticamente a composição da atmosfera. A emissão crescente de dióxido de carbono, metano e óxidos de nitrogênio intensificou o efeito estufa, prendendo o calor que deveria escapar para o espaço. Esse acúmulo de energia, aliás, altera a dinâmica atmosférica, eleva a temperatura dos oceanos e derrete calotas polares em velocidades inéditas. Esses processos afetam o equilíbrio térmico do planeta e interferem diretamente nos mecanismos regulados pelos ciclos astronômicos. Assim,
Mesmo que o ciclo orbital apontasse para um resfriamento gradual, ele está sendo anulado pela interferência humana. Esse descompasso pode ter consequências sérias e duradouras. Ao acelerar o aquecimento, o ser humano força o sistema climático a um estado instável, comprometendo os ritmos naturais que levaram milhões de anos para se estabelecer. Eventos extremos como ondas de calor, secas prolongadas, furacões intensos e mudanças nas correntes oceânicas tornam-se mais frequentes. Além disso, ao alterar o clima, também modificamos a dinâmica da biosfera, afetando a biodiversidade, os padrões migratórios de animais e até mesmo a saúde humana. É como se tivéssemos nos tornado uma força geológica. O paradoxo é que, ao compreendermos melhor os ciclos naturais, revelamos o quão fora do padrão estamos hoje. Isso torna ainda mais urgente a adoção de medidas globais para mitigar as emissões e restaurar o equilíbrio climático. A ciência orbital nos mostra que a Terra sempre mudou, mas nos dá uma régua com a qual podemos medir o impacto das ações humanas. O conhecimento dos movimentos da Terra, suas variações sazonais e interações galácticas, torna-se não só fascinante, mas indispensável para enfrentar os desafios do presente. É nesse cenário de urgência que o estudo dos movimentos cósmicos do Sistema Solar ganha ainda mais relevância. Pois, se a Terra está inserida em uma rede complexa de influências galácticas e ciclos orbitais, entender sua trajetória na Via Láctea pode revelar novos riscos e oportunidades. A próxima etapa dessa jornada, portanto, é ampliar nossa visão além do Sistema Solar e compreender como o Sol e seus planetas se deslocam pelo disco da galáxia em uma dança antiga e cheia de consequências. Além de sua órbita ao redor do Sol, a Terra acompanha o movimento do Sistema Solar em sua jornada pela Via Láctea. O Sol não está parado. Ele viaja ao redor do centro galáctico a uma velocidade de aproximadamente 230 km por segundo, completando uma órbita a cada 230 milhões de anos, período conhecido como Ano Galáctico. Nesse percurso, arrasta consigo todos os planetas e asteroides que formam o Sistema Solar, descrevendo uma trajetória espiralada em meio ao disco galáctico. Essa viagem silenciosa nos posiciona dentro de um ciclo cósmico muito mais longo do que qualquer história humana. Esse movimento não é linear e simples. Além da rotação galáctica, o Sistema Solar apresenta um movimento vertical de sobe e desce em relação ao plano central da Via Láctea. Essa oscilação ocorre em ciclos de aproximadamente 60 milhões de anos e pode ter implicações diretas sobre o ambiente terrestre. Quando o Sol cruza a zona média do disco galáctico, a densidade estelar e a exposição a raios cósmicos aumentam. Alguns estudos sugerem que esse movimento vertical pode estar correlacionado com ciclos de extinção em massa e perturbações no clima da Terra. Essas perturbações acontecem porque, quando o Sistema Solar passa por regiões mais densas da galáxia, ele fica, digamos, mais vulnerável a explosões de supernovas próximas, variações na radiação cósmica e até mudanças na nuvem de Oort, o que pode acabar desencadeando chuvas de cometas. A radiação de alta energia pode penetrar na atmosfera da Terra, alterar as cadeias de DNA e provocar mutações biológicas, o que pode ser um gatilho tanto para uma evolução acelerada quanto para extinções. Além disso, essa radiação pode afetar a formação das nuvens, impactando o clima e a distribuição de calor do planeta. A consciência de que a Terra viaja junto ao Sol, por ambientes galácticos tão variáveis, reforça a ideia de que nosso planeta, na verdade, não está isolado. Assim como eventos cósmicos moldaram a história do universo, eles também podem influenciar diretamente o destino da vida aqui no nosso mundo.
Entender essas dinâmicas é essencial para antecipar riscos, como a exposição a radiações elevadas, e até mesmo desenvolver estratégias de defesa planetária. A ciência moderna está só começando a integrar essas escalas cósmicas nos seus modelos climáticos e ecológicos. Esse entendimento nos prepara para discutir uma hipótese que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem controversa: a ideia de que existem padrões de extinção em massa ligados a esses movimentos galácticos. Isso nos leva à chamada hipótese de Shiva, uma teoria que conecta as oscilações do sistema solar no plano da galáxia com eventos cataclísmicos aqui na Terra. Essa hipótese sugere que, ao entender melhor nossa dança com a Via Láctea, a gente também pode compreender as causas profundas das grandes transformações planetárias. A hipótese de Shiva propõe uma ligação entre os ciclos verticais do sistema solar pela galáxia e eventos de extinção em massa na Terra. Segundo essa teoria, desenvolvida por cientistas como Michael Rampino, o movimento do Sol em direção ao plano médio da Via Láctea expõe nosso planeta a aumentos significativos de radiação cósmica, que podem desencadear mudanças drásticas no clima e na biosfera. Esses picos de radiação, somados a impactos gravitacionais que perturbam a nuvem de Oort, poderiam aumentar a probabilidade de colisões com cometas. Ao longo da história geológica da Terra, eventos de extinção em massa coincidem com os períodos estimados dessas oscilações galácticas. A teoria não só tenta explicar esses alinhamentos, mas também sugere que o próprio ciclo galáctico pode funcionar como um motor cósmico da evolução biológica. A exposição periódica a ambientes mais hostis poderia eliminar espécies menos adaptadas e abrir espaço para novos ramos evolutivos. Isso transformaria o movimento do sistema solar em um dos agentes naturais mais importantes da história da vida. Além das oscilações verticais, a estrutura espiralada da Via Láctea também traz riscos. A Terra atravessa os braços espirais da galáxia em intervalos de cerca de 100 milhões de anos, onde a densidade de estrelas, gás e poeira é bem maior. Nessas regiões, as chances de interações com supernovas, nuvens moleculares e forças gravitacionais desestabilizadoras aumentam bastante. A travessia desses braços pode alterar a estabilidade do clima, da órbita terrestre e até disparar ondas de extinção. São ciclos longos, mas com efeitos realmente profundos. Ao conectar essas evidências, a hipótese de Shiva propõe que a vida na Terra não está apenas à mercê de eventos internos, mas também dos grandes ritmos da galáxia. Ainda que controversa, essa visão amplia nosso horizonte de responsabilidade. Entender o cosmos não é apenas um exercício filosófico, mas uma questão de sobrevivência. O estudo dos movimentos galácticos deve ser integrado ao planejamento de longo prazo da humanidade, incluindo estratégias para antecipar ou mitigar efeitos cósmicos. E para isso, precisamos continuar observando não apenas o céu, mas o movimento das próprias estrelas. O deslocamento constante desses corpos celestes nos fornece pistas sobre a dinâmica da Via Láctea e nos ajuda a prever o futuro do sistema solar. No próximo tópico, vamos explorar como o movimento das estrelas, mesmo imperceptível no curto prazo, transforma o céu ao longo dos milênios, e o que isso revela sobre nosso lugar na galáxia. Todas as estrelas da Via Láctea estão em constante movimento. Embora pareçam fixas no céu noturno, sua posição muda ao longo de milhares de anos, num fenômeno conhecido como movimento próprio. Esse deslocamento é tão sutil que só pode ser detectado com instrumentos astronômicos de alta precisão. Com o tempo, esse movimento muda a configuração das constelações. O céu que nossos ancestrais viam,
não é o mesmo que nossos descendentes contemplarão. O mapeamento dessas mudanças é fundamental para entender a estrutura galáctica. Os astrônomos utilizam técnicas como a paralaxe anual para calcular a distância entre a Terra e estrelas próximas, observando sua aparente mudança de posição em diferentes épocas do ano. Com esses dados e o estudo do movimento próprio, é possível criar mapas tridimensionais da galáxia e prever a trajetória futura de milhares de estrelas. Esse conhecimento nos ajuda a traçar a história da Via Láctea e do nosso sistema solar dentro dela. Cada estrela carrega consigo pistas do passado dinâmico do cosmos. Estudos baseados em missões como a Gaia, da ESA, têm revolucionado a cartografia estelar, revelando que o disco da Via Láctea pulsa, ondula e se deforma com o tempo. Isso confirma que a galáxia é um sistema dinâmico, sujeito a colisões com outras galáxias menores e a interações gravitacionais constantes. A movimentação das estrelas também pode ajudar a detectar objetos invisíveis, como buracos negros ou massas escuras, pela perturbação que causam nas trajetórias observadas. O céu é um campo de forças em permanente transformação. Entender esse dinamismo estelar também nos permite prever eventos futuros importantes. Por exemplo, Betelgeuse, uma das estrelas mais brilhantes da constelação de Órion, pode explodir como supernova a qualquer momento nos próximos milênios. Estrelas em rota de colisão com o sistema solar também podem ser identificadas com séculos de antecedência, dando tempo para preparar possíveis defesas. O movimento cósmico é lento, mas implacável, e sempre deixa marcas que podemos estudar e interpretar. Essa perspectiva em constante mudança nos prepara para refletir sobre o futuro da própria Via Láctea. Afinal, as estrelas não se movem sozinhas. Toda a galáxia está envolvida em uma gigantesca coreografia cósmica, e seu destino está entrelaçado com o de outras galáxias vizinhas. No próximo tópico, vamos explorar a colisão iminente com Andrômeda, a força gravitacional do grande atrator e como esses movimentos colossais moldam o tecido do universo. A Via Láctea não está isolada no cosmos. Ela integra um agrupamento chamado Grupo Local, ao lado de dezenas de galáxias menores e da imponente Andrômeda. Segundo as previsões astronômicas, ambas colidirão dentro de aproximadamente 4 bilhões de anos. Essa fusão não será uma colisão como conhecemos em nosso cotidiano, pois as estrelas estão separadas por distâncias imensas. No entanto, os efeitos gravitacionais dessa interação remodelarão profundamente a estrutura das galáxias envolvidas, formando uma nova entidade cósmica de proporções ainda maiores. Esse processo dará origem a uma galáxia elíptica gigante, informalmente chamada de Lactômeda ou Milcomeda, que abrigará restos orbitais da Via Láctea e de Andrômeda. O sistema solar poderá ser lançado para as bordas dessa nova galáxia ou até mesmo ejetado para o espaço interestelar. Essas fusões já ocorreram inúmeras vezes ao longo da história cósmica, sendo responsáveis pela formação de grandes aglomerados estelares e reconfigurações das estruturas galácticas. A observação dessas colisões em outras regiões do universo ajuda os cientistas a prever o destino da nossa galáxia com razoável precisão. Ainda mais enigmático é o movimento da Via Láctea em direção ao chamado Grande Atrator, uma concentração de massa invisível localizada entre as constelações de Centauro e Hidra. Essa estrutura exerce uma força gravitacional imensa e atrai o grupo local a uma velocidade de aproximadamente 600 mil metros por segundo, mesmo sem que os astrônomos compreendam exatamente sua natureza. O fato de não podermos observá-la diretamente reforça a importância da radiação de fundo, dos desvios para o vermelho galáctico
e de simulações em larga escala para mapear regiões ocultas do cosmos. Em paralelo, vivemos em um universo em expansão acelerada, impulsionado por um componente ainda mais misterioso, a energia escura. Desde o Big Bang, o espaço-tempo se estica continuamente, afastando galáxias umas das outras a velocidades crescentes. Medições baseadas na radiação cósmica de fundo mostram que a Terra se move a cerca de 370 mil metros por segundo em relação ao universo observável. Mesmo em aparente repouso, cada ser humano está em deslocamento constante por um universo em fluxo perpétuo e expansão incessante. Compreender a trajetória real da Terra, seu movimento orbital e sua inserção em estruturas galácticas e cósmicas maiores, nos afasta de visões simplistas do universo. Somos viajantes em um planeta que gira, orbita, oscila e se desloca em múltiplas escalas. Essa tomada de consciência aprofunda nosso senso de pertencimento cósmico e evidencia o quanto dependemos da estabilidade desse sistema para sobreviver. Conhecer o caminho da Terra pela galáxia é, portanto, um passo crucial para compreendermos quem somos e qual é o nosso lugar no universo. A Terra nunca está parada. Enquanto vivemos nossas rotinas cotidianas, nosso planeta descreve órbitas complexas, oscilações milenares e deslocamentos vertiginosos através de um universo em expansão. Entender esses movimentos não é apenas uma curiosidade científica, é uma chave para compreendermos a natureza da vida, do clima, da evolução e até mesmo dos grandes ciclos de destruição e renovação da história terrestre. Saber que estamos embarcados em uma nave cósmica transforma nossa percepção da existência. Esses deslocamentos sutis e colossais ao mesmo tempo influenciam tudo do ritmo das eras glaciais à possível chegada de raios cósmicos que podem moldar a biologia. A jornada da Terra pela Via Láctea, passando por braços espirais, cruzando regiões de maior densidade e se aproximando de forças gravitacionais invisíveis, é parte de um ciclo grandioso que nos conecta a galáxias vizinhas, ao grande atrator e à própria expansão do universo. Somos um ponto em movimento dentro de uma coreografia incomensurável. E o mais impressionante é que mesmo com toda essa vastidão, conseguimos medi-la, compreendê-la e até prever o que virá. A ciência nos oferece as ferramentas para enxergar além das aparências, ultrapassando as limitações da intuição. Conhecer a verdadeira trajetória da Terra é entender que nada é estático, que tudo flui, e que estamos profundamente integrados a essa dinâmica universal. Isso não só eleva nossa visão de mundo, como também nos responsabiliza por cada ação tomada em nosso pequeno lar azul. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se, você está viajando a centenas de milhares de quilômetros por hora, orbitando uma estrela que também orbita o centro de uma galáxia que se move em direção a uma fusão colossal. E mesmo assim, você está aqui, consciente, refletindo sobre tudo isso. Se essa jornada pelo cosmos despertou em você novas perguntas, compartilhe nos comentários. E claro, se quiser seguir explorando os mistérios do universo com a gente, se inscreva no canal e ative as notificações.